Olá, sejam bem-vindos ao primeiro Congresso Nacional de Cuidado em Saúde, realizados pelo Instituto Ciência em Pauta. Me chamo Jéssica Everton, sou biomédica e pós-graduanda em Biologia Molecular. Fui aceita para trazer essa palestra até aqui para vocês com o tema Fisiopatologia associada à doença hepática alcoólica. Resolvi me inscrever neste congresso devido ao que o meu tema é muito importante para mim, pois foi tema do meu trabalho de conclusão de curso, e também porque se trata de um assunto que muitas pessoas deveriam saber, que é sobre a ingestão de álcool e o que ele pode causar. Então tem tudo a ver com esse congresso sobre cuidados em saúde. Meu trabalho fala sobre a fisiopatologia associada à doença hepática alcoólica, onde o principal agente que nós vamos falar aqui muito é sobre o álcool, e também falar sobre a fisiologia do órgão em foco, que é o fígado, assim como também o processo de metabolismo, como ocorre, e o porquê que o álcool pode ser prejudicial ao nosso organismo. Então, é muito comum todos nós vermos pessoas que consomem álcool, de 1 a 10 pessoas que nós conhecemos, uma delas faz o consumo de álcool, até 2 delas faz o consumo de álcool. Então, é muito comum vermos hoje em dia o consumo dessa droga lícita. Então, é um tipo de droga que causa um estado de relaxamento para algumas pessoas, ou pode trazer um estado de euforia para outras pessoas. É uma bebida também que pode ser muito comum em festividades, onde diversas pessoas estão ali, ou até mesmo de uma forma mais casual, pessoas que bebem vinho, pessoas que bebem um uísque, e tudo depende do teor alcoólico do que a pessoa está ingerindo. Então, antes de falar sobre a doença em si, que é a doença hepática alcoólica, primeiro vamos falar sobre a questão da fisiologia deste órgão, que é o fígado. Então, o fígado, ele é uma glândula muito importante no nosso corpo, pois é uma glândula que é uma glândula hematopoética que faz o equilíbrio de tudo. Então, é um órgão muito importante para o nosso corpo. Além de estar situado no nosso quadrante direito, ele também é um órgão que possui um volume muito grande. Então, até aí 2,5% do nosso volume, maior parte é do fígado, porque o fígado é uma glândula muito grande que tem no nosso corpo. Então, ele possui diversas propriedades, diversas ações, e uma delas é a excreção ou até mesmo armazenamento de algumas substâncias. Então, assim como ele pode armazenar glicogênio, armazenar até mesmo lipídios, ele também pode ocorrer na excreção de fármacos ou até mesmo em agentes como o álcool. Então, ele sempre trabalha nessa forma de equilíbrio da hematopoiese. O fígado, ele, além de possuir essas propriedades, ele possui uma propriedade fantástica, que é de regeneração. Então, se a pessoa passa por uma cirurgia onde tem que ser retirada uma parte dele, ele consegue se regenerar através das suas células estreladas. Também o fígado possui células que são principais no órgão, que estão ali compondo a maior parte do volume do órgão, que é as células hepáticas, como o próprio nome diz, células que pertencem ao fígado. Então, para falar um pouco mais sobre essa questão do fígado, de como ocorre, a excreção do álcool, ele ocorre 90% no fígado. Ocorre em outros órgãos, como o pulmão e rins, mas a maior parte ocorre ali no fígado. Então, no fígado é onde vai ocorrer todo esse processo, todo esse ciclo, para que ocorra essa excreção do álcool do corpo. Então, dividimos essa apresentação em 3 partes. A partir da fisiologia, a hepatotoxicidade do etanol, que é o que ele pode causar ao órgão, e também sobre a doença hepática alcoólica, que pode parecer um nome no singular, mas ele é um grupo de doenças que podem estar causando de acordo com essa particularidade e de acordo com sua ingestão. Então, surgiu um estudo, de acordo com a OMS, a Organização Mundial de Saúde, que em 2012, cerca de 3,3 milhões de mortes foram equivalente a 5,9% de todas as mortes globais, foi responsáveis e foi atribuída a ser o consumo do álcool. Então, essas mortes podem estar divididas tanto
tanto em acidentes de carro, ou até mesmo, como também aí na particularidade da doença hepática alcoólica. Os efeitos do álcool, ele podem variar de organismo para organismo. O álcool pode atuar de uma forma comigo, mas com uma pessoa da minha mesma família pode atuar de uma forma diferente, porque todos os organismos são particulares e atuam de formas diferentes. Então, de acordo com aquele grau ou ingestão do que você faz, ele pode atuar de diversas maneiras. Para alguns, pode causar apenas relaxamento, alguém querer só dormir. Outras pessoas podem ficar muito eufóricas, querer correr, ou até mesmo pessoas que possam perder o sentido das coisas. Então, depende aí do grau do que você consome, do que você bebe, que vai mostrar no seu organismo o quão tolerável você é ao álcool, ou então tão sensível que você é ao álcool. Então, quando o álcool ele é ingerido, ele vai passar por uma série de etapas para que ocorra essa metabolização, para que ocorra essa excreção do álcool. Então, vai participar enzimas que são de extrema importância para que isso aconteça. Então, se algum indivíduo possui deficiência dessa enzima, pode chegar a acontecer, possa ser que essa pessoa nem possa ingerir álcool ou até mesmo outras substâncias que podem ser equivalentes ao álcool. Por quê? Porque no corpo, no organismo, não vai ter a enzima responsável para que ocorra essa degradação, para que possa ser excretado do órgão do corpo. Então, existem 3 formas de ocorrer a metabolização, a excreção do álcool, mas a enzima mais importante do corpo, do nosso organismo, é a ADH, que é a álcool desidrogenase. Ela é localizada no fígado e ela é a principal via metabólica para transformar o etanol em aldeído acetato. Todas as vias, elas vão transformar o álcool em aldeído acetato. Então, a álcool desidrogenase, que é a ADH, o sistema microssômico de oxidação do álcool, que também conhecido como MELS, e a catalase, são 3 sistemas que são pertencentes no fígado, onde o acetaldeído oxida uma grande parte do álcool no sangue. Então, para entender melhor como ocorre esse processo, pode ocorrer através de 3 vias, como já foi citado. Porém, de acordo com a ingestão e quantidade de álcool que você consome, pode ocorrer em uma dessas vias. Pode ocorrer no citossol, que é através da ADH, a álcool desidrogenase vai atuar. Então, todas elas, o etanol vai passar por um processo para ser transformado em acetaldeído. Então, como eu já havia falado, a álcool desidrogenase ela vai atuar em substâncias mínimas. Se você consome ali um golinho, uma pitada, vamos supor, a álcool desidrogenase vai estar ali. Por exemplo, se você consome mais um pouco, no caso, um copo, já a catalase, que no peroxissomo já vai atuar. Mas se você toma, por exemplo, uma garrafa, 2, no caso, dependendo do teu alcoólico também, mas eu tô colocando aqui como simulação. Aí o retículo endoplasmático, que é a via MELS, vai atuar. Então, dependendo do grau e de quanto você consome, o teor de álcool que tem no seu organismo, uma dessas vias pode atuar. Então, no citossol, que é a ADH, que é a álcool desidrogenase, ela vai transformar o etanol em acetaldeído. Se esse consumo for um pouco maior, a catalase, que está localizada nos peroxisossomos, o etanol vai passar também por esse processo para ser transformado em acetaldeído. Porém, a via MELS, que é onde ocorre a liberação da CYP2E1, que ocorre no retículo endoplasmático, só vai acontecer quando esse teor de álcool no organismo for muito alto, for muito elevado. Porque aí é um processo mais demorado. Ele vai ter que transformar e, além de tudo, vai ter que liberar um elétron, que é o hidroxietil. E aí ele vai transformar em acetaldeído. Então, olhando dessa forma, essas três fases, essas 3 formas podem transformar o etanol em acetaldeído. O acetaldeído vai ser um tipo de toxina, pelo próprio nome já diz, né? Toxina. É uma toxina que chega a ser 1000 vezes ou até 10 vezes maior, mais tóxica para o nosso organismo do que o próprio álcool. Mas por que isso acontece? Porque o nosso corpo ele é configurado para isso. O nosso corpo é configurado para transformar o etanol em acetaldeído, porque o acetaldeído vai ser melhor degradado no nosso organismo para que possa ser excretado. Então, depois que é transformado para acetaldeído, vai ali para a mitocôndria,
onde a LDH vai ser responsável por degradar e transformá-lo em acetil. Sendo transformado em acetil, ele vai ser jogado para o ciclo de Krebs ou até mesmo ser liberado como um ácido graxo. Então, olhando assim, parece ser muito simples a forma que ocorre essa degradação e essa excreção do álcool, mas não é tão simples. Então, quando ocorre qualquer forma, não qualquer forma, mas dependendo do teu alcoólico que você consome, quanto mais você consumir, quanto mais for o teor, mais alto vai ser o acetaldeído. Então, imagine só, é uma toxina que o nosso próprio corpo ele vai estar fazendo para se defender, para excretar, porém se torna, no caso, agressivo para nós mesmos. Então, é importante sempre lembrar que você precisa ter um nível tolerável se você for beber, você precisa ter um nível tolerável quando você for consumir. Então, por isso que as pessoas que possuem esses vícios, para voltar é muito difícil, porque o nível tolerável delas é muito maior. Às vezes chega a nem sentir mais nenhum efeito, mas o corpo ele continua trabalhando da mesma forma. Então, ocorre esse processo nas 3 vias. Então, o acetaldeído ele vai ser diretamente considerado uma principal toxina para a lesão hepática, que pode surgir aí a doença hepática alcoólica. Então, os efeitos tóxicos podem ser originados a partir desse metabolismo e pode ser adverso também. E ele pode ser caracterizado em agudo e crônico, o que chega a falarmos a partir agora da doença hepática alcoólica. Então, quando ocorre todo esse processo, que a pessoa consome esses altos índices esse alto teor de álcool, quanto mais ela praticar isso, mais vai ser liberada essa toxina no corpo. Então, quanto mais for liberada essa toxina no corpo, mais o organismo ele vai estar ali sendo intoxicado. Então, o nosso fígado, que é o que ocorre a metabolização, vai ser intoxicado, levando a graves doenças. Pode trazer as situações diversas, porque cada organismo é um organismo, mas o que pode resultar é a doença hepática alcoólica. Então, a doença hepática alcoólica, ela pode ser caracterizada em aguda ou crônica, podendo ser muitas das vezes reversível ou irreversível. Então, quando chega ao estado irreversível, é bem mais difícil de lidar. E também a doença hepática alcoólica ela é considerada uma doença silenciosa, onde muitas das vezes você só vai descobrir se você for fazer um exame de rotina, porque você não consegue descobrir, nossa, estou sentindo isso e acho que é a doença hepática alcoólica. Ela não possui uma característica em si. Então, vai depender de vários exames que vão ser feitos para saber se a pessoa tem isso ou não. Então, a doença hepática alcoólica, ela é caracterizada como um grupo de patologias e que ela pode ser, no caso, dividir de acordo com a evolução da doença. Então, para cada tipo de evolução, ela tem uma característica diferente. Então, como eu já havia citado, ela pode ser dividida em 3 estágios, que é a esteatose hepática alcoólica, tem a hepatite alcoólica e tem também a cirrose hepática. Então, de acordo com como vai vindo o nível, de acordo com o que a pessoa consome, de acordo com o teor de álcool, pode ocorrer esses estágios. Então, tudo ocorre de acordo com como está nesse esquema. Tem um fígado normal, ocorre uma exposição, pode ocorrer o aparecimento da esteatose. A esteatose a gente vai falar mais sobre ela, mas a principal característica dela é a presença de alteração gordurosa. E se você fizer abstinência do álcool, você pode voltar a um fígado normal. Mas, se você fizer uma exposição grave, pode surgir a hepatite. No caso, é um estágio um pouco mais avançado que a esteatose. Então, ela pode trazer uma inflamação maior, vai trazendo alterações gordurosas mais graves, vai trazendo alteração ao órgão e pode, com a abstinência, voltar a um fígado normal. Mas, ainda assim, se a pessoa continuar realizando o consumo de álcool de forma exacerbada, de forma exagerada, pode levar a cirrose. Essa exposição contínua leva a um estado de fibrose e a um estado de nódulos hiperplásicos, onde nós vamos entender melhor do porquê que isso acontece, que características são essas, que sintomas são esses, que sinais é esse, o porquê que isso ocorre, porquê que tem essa evolução. Então, a gente vai entender um pouquinho mais sobre elas. Então, começando pela esteatose hepática,
Talvez vocês já ouviram falar sobre o que é esteatose hepática, porque a esteatose hepática ela pode surgir tanto de via alcoólica como não alcoólica. Então, a esteatose, como o próprio nome diz, é a famosa gordura no fígado. Então, é um estágio que alguns de vocês que estão assistindo já podem ter, no caso, feito um exame de ultrassom, e o médico constatar que você estava com gordura no fígado. Mas, nesse caso, a esteatose hepática, ela pode sim ser caracterizada como o grupo da hepatite alcoólica, da doença hepática alcoólica. E ela é a mais frequente. Pessoas que fazem o consumo, por exemplo, no final de semana tem que ter aquela cervejinha, tem que ter aquela festinha, então vamos aqui consumir. Assim como uma pessoa que, nossa, tem que comer hambúrguer todos os dias, ou então, todo final de semana eu como muita besteira, essa pessoa também pode ter a esteatose hepática. Então, quando uma pessoa apresenta esteatose hepática, o principal foco nela vai ser a gordura, no caso, os lipídios. Os lipídios vão ser muito abundantes nas células do fígado, nas células hepáticas. Então, a pessoa que tem uma esteatose, o fígado, no caso internamente, ele vai parecer mais amarelado, ele vai ter um aspecto mais aumentado e ele é muito caracterizado por esse acúmulo de gordura. Então, a pessoa que tem pode sentir sintomas bem leves, que é, por exemplo, fadiga, sensação de vômito, até mesmo uma dorzinha, mas é uma coisa que a pessoa pode até confundir com qualquer outro sintoma. Então, ninguém vai chegar a imaginar, nossa, eu estou sentindo essa dor porque eu estou com esteatose hepática, sendo de via alcoólica ou não. Então, ela é uma doença bem silenciosa, assim, ela tá lá e pode ser que você descubra ou não. E se você descobrir, você tem que realizar dietas. Então, ela é considerada reversível, por quê? Porque se você realizar atividades físicas, se você realizar dieta, se você fizer uma abstinência total do álcool, você rapidamente volta ao seu volume, ao aspecto do seu fígado normal. Ele não vem com nenhuma alteração. Então, como tem a foto aqui de uma lâmina de uma esteatose hepática, no caso um fígado que está com esteatose, pode observar que nós possuímos duas formas, que é a microvesicular e a macrovesicular. Elas nada mais são do que a quantidade de gordura nas células. Então, pode ver também que tem esse núcleo deslocado. Por quê? Porque a maior parte dessa célula, o corpo dela vai ser abundante de gordura. Então, por isso que dá pra ver essas partezinhas brancas, elas são gordura. Então, o núcleo ele vai se deslocar mais pro lado da célula, como assim eu posso dizer. Então, isso que ocorre quando você faz um uso constante de álcool, que não seja de forma tão exagerada, é o primeiro sinal, mas se você realizar abstinência, se você realizar dieta, se você realizar exercícios físicos, é facilmente de você voltar ao aspecto do seu fígado normal. Mas se caso o indivíduo ele decida continuar usando álcool, no caso, vou tomar aqui um copo por dia, ou até mesmo exagerar muito no final de semana e depois voltar como se nada tivesse acontecido, e aí continua comendo coisas que não são boas para a saúde, ele pode levar a hepatite alcoólica. Vale ressaltar também que a esteatose ela pode apresentar nos exames laboratoriais a bilirrubina elevada, a fosfatase alcalina também elevada, como eu falei também a fadiga, desconforto do lado direito do abdômen, cefaleia, que é a dor de cabeça, náuseas e até mesmo diarreia. Então, às vezes as pessoas podem confundir os sintomas com qualquer outra doença. Então, ela é considerada uma lesão benigna, mas pode ocorrer progressão, no caso, a progressão da doença, se a ingestão do álcool continuar de forma contínua. Então, aí vai surgir o aparecimento da hepatite alcoólica. Então, a hepatite alcoólica, ela é considerada uma lesão típica, porque ela vai se fazer presente aí mais ou menos de 10 a 35% dos etilistas. Então, etilistas são pessoas que já consomem o álcool de forma normal, vamos supor assim. Então, eles podem apresentar essa lesão. E o álcool ele vai causar diretamente danos ao citoesqueleto das células e na funcionalidade ali mitocondrial das células. Então, ela já tem outra característica. A hepatite alcoólica vai surgir de uma forma como se ela quisesse, no caso,
cicatrizar, porém não consegue. Então, também é possível observar a presença de fibrose nessa patologia. Então, como aqui na lâmina, o hepatócito ele vai se apresentar balonizado, no caso de forma aumentada. Por quê? Porque também vai ter a presença de lipídios, de esteatose aqui nesta patologia. E também como os cálculos de Mallory. Então, na hepatite alcoólica vai ser possível encontrar a presença de esteatose, que são esses pontos de gordura, como também degeneração hidrópica, focos de necrose já podem existir nos hepatócitos e também os cálculos de Mario-Denck, também como neutrófilos e fibrose. Não pode ocorrer essas outras características porque o fígado ele vai ter outras lesões. No caso, por forma contínua, ele já vai apresentar ali pontos de necrose, ou seja, pontos onde as células elas não conseguem mais voltar ao seu estado natural, ou então quando ela simplesmente morre antes do seu ciclo normal. Então, quando isso ocorre uma tumefação e ocorre também a necrose nos hepatócitos. E vai ocorrer devido a esse acúmulo de gordura. Essa tumefaçãozinha ocorre devido à quantidade de gordura na célula. E também vai ocorrer, pode ver também a presença de água no interior da célula, por isso que existe a degeneração hidrópica. E os cálculos de Mallory, eles são chamados assim porque eles são hepatócitos que se acumulam entre os filamentos de citoqueratina. Então, dá pra ver que eles possuem uma coloração, no caso, analisando a lâmina, mais concentrada. Por conta disso, por conta dessa concentração do filamento intermediário. Então, pode ocorrer reações neutrófilas, mas é bem raro de acontecer. E também eles podem se acumular e ocorrer aí o processo degenerativo, mas é muito raro de acontecer. Já a fibrose, ela é muito presente no estágio da hepatite alcoólica. Por quê? Porque é como se o fígado, ainda mais para pessoas que estão com hepatite, querem fazer a dieta, mas voltam a consumir, ocorre a fibrose. Porque fibrose nada mais é do que um tecido que quer cicatrizar, um tecido que quer cicatrizar, mas não consegue. Então, por isso que ocorre isso. Então, os pacientes com hepatite alcoólica, na fase aguda, eles podem apresentar anorexia, podem apresentar uma febre, pode apresentar icterícia, que é a pele amarelada, pode ter também um aumento anormal no volume do fígado, assim como também acontece na esteatose. Pode ocorrer também dores lá direito do abdômen, como também a ascite, que é a inflamação, fraqueza muscular e também a alta taxa de AST e ALT nos exames laboratoriais. Então, quando o indivíduo ele continua realizando essa forma contínua, pode evoluir para outro caso, que é o caso da cirrose. Mas, como eu disse, a hepatite ela é muito caracterizada porque a gente pode encontrar tanto lipídios nas células, como também já pontos de necrose. Então, já é possível observar que já está avançando para um estágio que pode ser que não possa reverter. Então, é muito importante também que mesmo com esses sintomas ser tão parecidos com uma virose ou até mesmo com uma coisa comum, se a pessoa tem em si que ela consome altas doses de álcool, ela já possa pensar, nossa, eu posso estar com uma hepatite alcoólica. Então é sempre bom, por isso que é sempre recomendado pessoas fazerem os exames laboratoriais, no caso sempre estar ali fazendo o seu check-up, para ver se se você tá com um desconforto ali do lado direito, pode ser que possa ser uma esteatose comum, ou se você consome álcool, ou no caso você já percebe que aquele nível de álcool que você estava consumindo estava muito alto, mas você resolveu parar, mas continua dores, é bom você sempre estar consultando para saber se não tem nenhuma patologia ali no seu fígado. Então, quando a pessoa, mesmo assim, resolve continuar ingerindo, no caso, continuar a ingestão de álcool, pode aí chegar à cirrose. A cirrose, propriamente dita, algumas pessoas já devem ter ouvido falar, vocês já devem ter ouvido falar,
Mas a cirrose, ela já vai ser ali o final de anos de uma pessoa tá fazendo o fígado dela sofrer. Após anos ela está consumindo ali o álcool. Pode ser ali uma taxa de 15 a 20 anos de uso de álcool. Então imagina só, uma pessoa de 15 a 20 anos de uso de forma contínua, ou às vezes ela faz essa ingestão, mas depois ela continua ingerindo, então possa ser que essa pessoa com cirrose, no caso essa pessoa que esteja com cirrose, ele vai estar desenvolvendo uma forma que possa ser muito reversível pro organismo fazer. O organismo ele já batalha muito para poder ele reverter a esteatose, que é a mais simples. A hepatite alcoólica ela também pode reverter, mas os casos de cirrose são muito raros aqueles que conseguem reverter. E quando a pessoa permanece em vida, o fígado ele continua de uma forma, no caso, ele não volta à sua forma normal. Ele vai continuar ali com uma deficiência. Então, quando olhamos diretamente na microscopia, é possível observar a presença de fibrose, já uma presença muito elevada de necrose, aumento dos ductos biliares, como também a implantação dos tratos portais e por células inflamatórias. Então, aquele fígado ele já está muito desgastado, ele já está cheio de... ele já não aguenta mais sofrer, ele já está cheio de alterações. Quando a gente fala de macroscopia, a gente já consegue ver nódulos. No caso, no fígado, ocorre a aparência de nódulos mesmo, como se fossem caroços. Então, eles podem formular a forma macroscópia ou a microscópia. Assim como a gente viu na esteatose, macro vem de grande, micro de pequeno. Então, possa ser que tenha nódulos grandes ao redor desse fígado, como também pode ter a presença de nódulos pequenos. Quando a pessoa ela faz a ingestão de álcool e ela resolve continuar a parar, os nódulos macroscópicos eles são muito evidentes no fígado, porque é esse processo, continua, para, então aparece muito. Por que que o fígado chega a esse estágio? Porque a pessoa já consumiu tantas doses de álcool que, como a gente viu, o processo de ciclo do que ocorre, o acetaldeído ali, ele tá na forma máxima. Então, ele já virou uma toxina propriamente dita, que toda vez quando ele consome, ele com certeza não consegue mais sentir os efeitos que ele sentia no início, mas vai estar aí consumindo doses altas, elevadas, e o organismo ele continua trabalhando, só que sempre a toxina do acetaldeído vai ser enorme. Então, ele vai estar presente aí por conta desse ciclo que realiza. E, como eu falei, na microscopia, como a gente está olhando aqui, dá para ver a presença de fibrose. Olha só a diferença. A diferença da hepatite alcoólica. Da hepatite alcoólica, a gente pode ver que ainda tem vida ali, ainda tem célula ali. Na esteatose, a gente consegue ver até o núcleo. Mas aqui a gente não consegue ver direito os núcleos da célula. A gente já olha mais uma fibrose, um estado fibrótico ali daquele fígado, onde ele tenta se recuperar, mas ele possui muito tecido cicatricial. No caso, porque ele tenta voltar ao seu estado normal, porém ele não consegue mais. Então, é possível ver esses vários pontos de fibrose. Não conseguimos ver pontos de esteatose, são bem poucos, mas possa ter também a presença, e a presença de necrose é exacerbante no processo de cirrose. Como eu falei, a execução desses nódulos, quando eles nascem no fígado, eles não acontecem de uma hora para outra, eles vão surgindo. Surge um, surge outro aqui, surge outro ali. Dependendo de como, no caso, a pessoa vai consumindo ainda mais, ele vai surgindo. E o fígado, ele vai apresentar um volume firme, no caso, ele não vai ter mais de uma glândula que tinha muita saúde, como a gente falou no início, ele vai apresentar uma forma mais firme, mais acastanhado, mas o volume vai estar muito aumentado, assim posso dizer, e ele vai ter uma coloração acastanhada. Se muitos de vocês já puderam ver, vou colocar até uma comparação aqui de um fígado normal para um fígado com cirrose, pode ver que o fígado ele perde vida. Então, algo que tinha ali circulação de sangue o tempo todo, aquele processo ocorria de forma saudável, sadio, estava ali vermelhinho, ele fica de forma firme e acastanhada. É como se ele desconfigurasse toda a formação do órgão para o que se transforma. Então, quando chega na fase da cirrose, os sintomas eles podem ocorrer de formas diversas.
Mas a maioria dos casos a pessoa pode apresentar bem similar ao da hepatite alcoólica. E qual o tratamento para essa patologia? A pessoa fazer abstemia completa mesmo do álcool. As chances de uma pessoa sobreviver, mesmo ela fazendo a abstemia, vai variar pode ser até de 90%. Se essa pessoa, em 5 anos, por exemplo, vai ter uma taxa de 5 anos de sobrevida. Se ela parar, ela tem 90% de chance de sobreviver. Mas se a pessoa quer continuar, ela cai para 50% a 60% se ela continua consumindo álcool. Então, assim, é possível observar que a hepatite alcoólica, ela é uma doença silenciosa. Ela acontece de uma forma que ela vai elevando o grau. Só que se a gente olhando assim, parece assim, nossa, se eu bebo aqui um pouquinho, já eu tô aqui. Não. Pode parecer numa linha do tempo assim, numa linha do tempo tênue, pode parecer assim. Mas nada mais é do que você consome um pouco, você consome um pouco mais exagerado, você já fica mais alterado, você já vai estar liberando mais nível de acetaldeído, aí você já contrai uma esteatose hepática. Aí você resolve continuar bebendo. Você não sabe, talvez muitos indivíduos não sabem nem que existe essa doença, continua realizando o consumo, aí o que leva a uma hepatite alcoólica. Que o indivíduo pode falar assim, vou fazer abstemia aqui, vou tentar me recuperar, e aí vai aquele efeito sanfona no fígado, já prejudicando. Que você para, ele acha assim, não, agora eu vou me recuperar total, tô aqui meio fibrótico, tô aqui com tecido cicatricial, mas já eu volto ao meu volume normal. Mas a pessoa resolve continuar fazendo o uso, então o fígado, no ciclo para degradação, continua realizando e libera acetaldeído. Como já falamos, a acetaldeído é a toxina. Então, essa toxina vai ser liberada ainda mais. A pessoa já não tá mais nem sentindo o efeito do álcool, mas vai ser liberado ainda mais. E aí, ocorre a cirrose. A cirrose já é o estágio final. Não que seja final ao ponto de uma pessoa falecer, mas na maioria das pessoas que tem a cirrose por conta do álcool, por conta do agente que é o álcool, essa pessoa chega a morrer sim, porque já é um nível de necrose tão grande que o órgão ele não consegue voltar mais ao seu estágio comum. Se for feito, em muitos casos, se for feito um transplante, a taxa de sobrevida dessa pessoa é muito alta. Mas, como nós sabemos, existe todo um processo para a pessoa entrar numa lista de transplante, saber se ela é adequada. Então, não é porque temos o transplante, no caso, que pode estar disponível, a pessoa pode chegar a não falecer. Pode ser que sim, pode ser que não, até porque temos todo o processo de carência de órgãos, muitas vezes não tem disponível, as pessoas ficam na fila de espera, outras têm doenças ainda mais elevadas ou até mesmo estão há tanto tempo com aquela doença, então tem todo esse processo. Mas os estágios de sobrevida para uma pessoa que tem cirrose é muito baixo. Então, o que a gente pode tirar com essa palestra, com esse trabalho? Que são consequências na saúde pública, porque pessoas consomem o álcool, pessoas fazem o uso de forma contínua e falam assim, não, isso aqui não vai me fazer mal. Se eu tomar isso aqui todos os dias, isso aqui não vai me fazer mal. Claro que vai ser mal. Até porque, como ela desenvolve efeitos eufóricos, efeitos de relaxamento, pode ser que em uma fase da vida a pessoa se transforme em um etilista crônico. No caso, ela vai estar se acostumando ali com aquela substância. A doença hepática alcoólica, ela é ocasionada devido a um processo de metabolização. Então, pode parecer que isso seja benéfico ao nosso corpo, o processo de metabolização, mas como nós já vimos, ele não é tão benéfico assim, porque ele precisa transformar e para transformar, ele acaba aí trazendo toxinas para o nosso organismo. A esteatose, como já falamos, ela é a manifestação mais clássica dessa doença, é a forma que você fazendo a abstemia, você consegue voltar ao estado normal tranquilamente. Se você passar por um processo de dieta, como é gordura, muito acúmulo de gordura, você consegue voltar ao seu estado normal. Já a hepatite alcoólica, ela já vai ser ocasionada devido a uma exposição contínua do etanol. E a cirrose, ela vai ser caracterizada, quando você fala de cirrose, ela já é caracterizada como uma patologia irreversível.
pois o fígado não tem como voltar ao seu estado normal. Não confunda reversível e irreversível de a pessoa morrer ou não. Não vem disso. Vem de falar da questão do formato do órgão, se ele pode voltar ao seu estado natural ou não. Então, de acordo com o grau da doença, de como ela vai avançando, possa ser que o fígado não volte ao seu estado normal. Então, a sociedade ela precisa estar atenta às possíveis patologias que podem custar a vida. Pode parecer uma balela, pode parecer uma coisa besta, pode parecer que é uma coisa tão simples, mas na verdade não é. Se a gente for tentar pesquisar os níveis de pessoas que têm cirrose alcoólica, porque pode ser pessoas que têm cirrose não alcoólica, existem níveis elevados. E às vezes a pessoa sabe que tem cirrose, mas por conta do vício ela continua praticando o uso. Então aí sim, o fígado não tem mais como voltar ao seu estágio normal e leva a pessoa à morte, devido a essas escolhas que a pessoa faz, ou até mesmo porque ela não pode mais controlar. Então, é preciso que nós possamos estar atentos a isso, as pessoas que consomem álcool, mesmo que seja de forma casual, às vezes você não percebeu ainda que você está tomando de forma exagerada. Então, é necessário ter esse autoentendimento do que andamos consumindo, de que forma andamos consumindo, porque não lhe faz mal consumir aquela substância ou aquela comida, não faz mal você consumir isso. O que faz mal é o uso contínuo dela. Assim como o álcool pode me levar a ter uma doença muito grave, o consumo de fast food também pode levar a no caso, uma doença muito grave. Então vai depender aí do que você consome e do quanto você consome. Quanto mais você consome, mais pode ser prejudicial à sua saúde. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado dessa palestra. É a primeira vez, no caso, que eu tenho essa oportunidade de estar aqui trazendo uma palestra para vocês. Espero que isso tenha agregado alguma coisa na vida de vocês. Espero que vocês tenham gostado da minha forma de ter falado, de como eu trouxe esse assunto aqui para todos vocês. E estou aberta também a qualquer tipo de dúvidas. Vou deixar também as minhas redes sociais, vou deixar também o meu currículo Lattes para vocês darem uma olhada. E em caso de querer comentar ainda mais sobre esse assunto, ou querer tirar dúvidas, ou até mesmo de ajudar em algo que eu possa ajudar, eu estou disponível para isso. Gostaria de agradecer principalmente ao Instituto Ciência em Pauta por ter aceito. No caso, eu tenho enviado essa proposta de palestra, eles terem aceito. Muito obrigada por ter me recebido de braços abertos. E é uma grande oportunidade, até para aqueles que estão agora nesse ramo da pesquisa, da saúde, que queiram levar, no caso, queiram distribuir, compartilhar ainda mais sobre assuntos relacionados a isso, porque conhecimento, como nós bem sabemos, nunca é demais. Então é isso. A doença hepática alcoólica é isso, é um grupo de doenças que pode ser caracterizado devido ao vasto consumo do álcool. Então é sempre bom que você esteja atento a isso. Se você perceber que você está consumindo muito álcool de forma indevida, esteja atento ao que pode acontecer. Se você conhece alguém que está fazendo isso, seja sutil na forma como você vai falar, mas que ela possa entender que aquilo ali pode ser prejudicial para a saúde dela. E lembrando que muitas vezes a pessoa precisa de ajuda para controlar esse uso contínuo de álcool. Então, ajude-a também. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês possam ter entendido. Para mais informações, estou aberta, caso queiram tirar dúvidas. E é isso, muito obrigada a todos vocês por estarem aqui assistindo. E muito obrigada ao Instituto Ciência em Pauta, novamente, por essa oportunidade. Espero que eu tenha sido clara nas minhas explicações e eu possa cada vez mais estar aprendendo qualquer conselho, qualquer forma que vocês podem encontrar de estar me ajudando a estar somando ainda mais. Eu agradeço muito. Então é isso. Desejo tudo de bom para vocês, desejo tudo de bom nos estudos de vocês e que vocês possam ser também excelentes profissionais. Muito obrigada por tudo. Tenham um ótimo dia, uma ótima tarde ou uma ótima noite. Tchau, tchau e até a próxima.